esqueçam aí de deixar seu likezão, hein? Aqui, nunca chame alguém do além. Ou seja, né? Nunca chame por alguém que já morreu. Aí aqui, o caos de hoje se passou nos anos 40, na cidade vibrante do Rio de Janeiro, quando o senhor Pedro, ainda jovem... Cara, coincidência. O Pedrinho aí... olha aí, ó. Mesmo. Quando o jovem Pedro, ainda intensamente nos dias despreocupados da juventude, ele sempre falava com carinho e saudade de seu melhor amigo, Jonas, um rapaz sempre cheio de vida e risos. Certa noite, enquanto o centro da cidade fervilhava de gente e música, Jonas encontrou Pedro, como faziam quase todas as noites. Pedrinho deu risada. Como faziam quase todas as noites, mas naquela ocasião algo estava diferente. Havia algo estranho no olhar de Jonas, algo que Pedro nunca havia visto antes. Pedro começou Jonas. Vim me despedir. O Jonas falando para o Pedro. Pedro, vim me despedir, pois essa é a última vez que você vai me ver. Nossa. Pedro, surpreso e achando que era mais uma das brincadeiras de Jonas, riu e perguntou para onde o amigo estava planejando viajar dessa vez. Mas Jonas, com os olhos fixos nos de Pedro e uma expressão sombria no rosto, respondeu: Pedro, eu não estou brincando. Esta é a última noite que você vai me ver. Amanhã eu irei morrer. Jesus! Eu me arrepiei aqui, mas não foi de frio não, hein, gente? Foi um arrepio aqui que... Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você tá doido, Jonas? Gritou, tentando esconder o medo que começava a crescer dentro dele. Só Deus sabe quando vamos morrer. Tire isso da sua cabeça, rapaz. Ô, rapaz, tira isso da cabeça, pô. Você precisa se divertir, afastar esses pensamentos malucos. Com o objetivo de mudar o clima pesado, Pedro levou Jonas para se perderem na agitação da noite carioca dos anos 40. Entre risos, músicas e mulheres, Pedro tentou esquecer aquela conversa sinistra, e eles aproveitaram a noite como se fosse qualquer outra. Quando finalmente o sol começou a aparecer no horizonte, eles se despediram com um abraço. Pedro, agora distraído pelos prazeres da noite, já não pensava mais nas palavras de Jonas e foi para casa repousar feliz da vida. Na manhã seguinte de um domingo, Pedro foi abruptamente despertado pelos soluços de sua mãe no corredor. Ele se levantou rapidamente, com o coração acelerado, e correu para ver o que estava acontecendo. Ao encontrá-la na sala, ele viu o rosto pálido de sua mãe marcado por lágrimas. Pedro, eles acabaram de vir aqui, disse ela, em meio a um choro. O Jonas, ele faleceu. Coincidência, né, amor? Pedro sentiu como se o chão estivesse se abrindo sobre seus pés. O mundo ao seu redor começou a girar enquanto sua mãe continuava a falar. Disseram que parece que ele tirou a própria vida. As palavras eram como se fossem facas cortando sua mente confusa. Desnorteado, Pedro saiu correndo de casa com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele correu pelas ruas sem sentir o cansaço, até chegar à casa de Jonas. O local estava cercado de gente, com a polícia controlando a entrada e saída.
As sirenes e os sussurros dos curiosos formavam um zumbido na cabeça de Pedro. Pedro empurrou a multidão, seus olhos arregalados e a voz trêmula. Por que, Jonas? Por que você fez isso? Nós estávamos tão felizes na noite passada. O velório foi realizado na casa de Jonas, como era de costume na época. Pedro não saiu do lado do caixão nem por um segundo, seu olhar fixo no rosto inerte do amigo. Ele repetia quase como uma prece: por que, Jonas? Por quê? Mesmo dias após o funeral, a dor não diminuía. Pedro ficava obcecado com a ideia de que Jonas devia aparecer para explicar por que havia feito aquilo. Muitos tentaram convencê-lo a parar. Não é bom ficar assim chamando os mortos, Pedro, diziam alguns tentando acalmá-lo. A própria mãe de Pedro, preocupada com a sanidade do filho, chegou a discutir com ele sobre o assunto, mas Pedro estava irredutível, atormentado pela necessidade de entender. Certa noite, exausto, após um longo dia de questionamentos e confusão, Pedro finalmente foi para seu quarto, esperando encontrar algum descanso no sono. Mas no meio da madrugada ele foi despertado por uma sensação estranha, uma presença no quarto que não estava ali antes. Uma voz baixa e sussurrada parecia chamar seu nome de longe, ecoando na escuridão. Pedro abriu os olhos lentamente, com o coração acelerado. Quando olhou para a porta do quarto, ele viu Jonas. O amigo estava parado ali, olhando fixamente para ele. O sangue de Pedro gelou nas veias. Apesar de ter passado dias pedindo por esse momento, agora Jonas estava realmente ali. Ele percebeu o quanto não estava preparado para vê-lo de novo. O medo tomou conta do seu corpo e Pedro se encolheu debaixo das cobertas, sua respiração rápida e trêmula. Jonas não disse uma palavra, ele apenas continuou parado ali, seus olhos fixos em Pedro. O fantasma de Jonas se aproximou lentamente dos pés da cama, como se estivesse flutuando. Seus olhos vazios se encontraram com os de Pedro, que agora estavam arregalados de terror. A voz de Jonas parecia distante, quase um sussurro carregado pelo vento. Meu amigo Pedro, você não sabe o esforço que eu tive que fazer para vir até aqui. Vim te pedir para que pare de me chamar. Você me ajudará muito mais rezando por mim. Por favor, meu amigo, reze por mim e pare de me chamar, pois isso não é bom nem para você e nem para mim. Enquanto falava, Jonas começou a sumir como uma névoa que se dissipa ao nascer do sol. Pedro, ainda paralisado de medo, observou seu amigo desaparecer lentamente até não restar mais nada. De repente, do outro lado da casa, os pais de Pedro foram despertados por um barulho estranho. O som de algo pesado sendo arrastado pelo assoalho de madeira no quarto de Pedro. Apavorados, eles correram para o quarto de Pedro e, ao acenderem a luz, o que viram os deixou atônitos. A cama de Pedro estava fora do lugar, arrastada alguns centímetros para frente, e ele estava sentado, encolhido contra a cabeceira, os olhos arregalados de pavor e com o corpo tremendo. Pedro, o que aconteceu? Perguntou o pai, tentando manter a calma. Pedro, ainda respirando com dificuldade, contou o que havia acabado de presenciar. Sua mãe, visivelmente assustada e frustrada, ralhou com ele. Eu te avisei, Pedro. Eu te avisei que chamar os mortos não traria nada de bom. Nos dias que se seguiram, Pedro refletiu sobre o que o amigo dissera.
ele mandou rezar uma missa em memória de Jonas e durante anos incluiu o nome do amigo em todas as suas orações. Mas a inquietação nunca o deixou. As perguntas sem respostas ecoavam em sua mente. Por que Jonas tirou a própria vida? O que havia levado a fazer tal escolha desesperada? E o que Jonas disse que tinha que se... E por que Jonas disse que tinha que se esforçar tanto para aparecer para ele? Apesar do tempo que passou, Pedro nunca esqueceu aquela noite assombrosa. A visita de Jonas permaneceu com ele como cicatrizes invisíveis de uma experiência que ele nunca compreendeu totalmente. Ele sabia apenas que onde quer que Jonas estivesse, ele havia feito o seu último pedido. Paz através das orações de Pedro e não através de chamados incessantes no mundo dos vivos. Né, gente? A gente, né, muito fala que não pode ficar chamando os mortos, que aí eles não têm descanso, né? Merece um like, hein? Eles não têm descanso aí. Apesar das rateadas que a câmera deu aí. É, a câmera aí, né, gente? Mas esse caso no começo mexeu muito comigo, né? Parecia que estava descrevendo ali uma cena ali que aconteceu. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí desse caso? Eu achei bem legal. E realmente, gente, numa pessoa, né, que já morreu, a gente não pode ficar chamando. Diz que não é bom nem ficar assim muito tempo chorando, né? Chorando ali, que diz que a pessoa ali, o falecido, ele não tem paz, ele não descansa, os choros ali, os lamentos, né? Ele sente tudo, diz que ele sente tudo lá com alguém aqui na terra chamando e se lamentando e chorando. Já li isso já. Então diz que não é bom. Eles sofrem lá do outro lado. E no caso do Jonas, ia ser, eu acho que pior ainda, né? Porque diz que quando acontece assim da pessoa, né, tirar a própria vida, ela não vai para o mundo espiritual, né? Ela fica vagando. Então aí para ele também não ia ser legal. Não esqueçam de deixar o likezão aí, gente, comentem. O Pedrinho de certo escrevendo beijos. Adriana, nossa, que triste. Ele nunca saberá. Porque apesar, né, porque ele chamava o amigo, porque ele queria saber o porquê que o amigo fez aquilo, né? Com a própria vida. E o amigo acabou vindo... Trazendo mais dúvida. Mais dúvida, porque aí o amigo falou, você não sabe o esforço que eu fiz para mim vir aqui. E não falou nada, não deu tipo uma resposta para ele, o porquê do motivo dele ter tirado ali, né? A própria vida, gente. Bem estranho mesmo. E gozado, né? E empurrou a cama dele, tirou, né? Quando os pais chegaram ali no quarto, a cama dele estava fora do lugar. Sim. Por que será que ele empurrou? Para mostrar para os pais do Pedro que ele esteve ali? Me veio isso à cabeça. Para os pais do Pedro acreditarem nele, então ele fez isso, empurrou a cama ali, tirou do lugar para os pais saberem. A Ellen tá falando que o Pedrinho tá cochilando. Cochilando, olha, historinha pra naná, Pedrinho. Olha, só o Pedrinho mesmo, hein? A historinha do Pedro, as historinhas sobrenaturais. A Thelminha, minha mãe falava que não presta ficar falando em quem morreu. Não, porque diz que aí é uma forma de eles ficarem apegados aqui, a gente, né? Ficam mais apegados, não conseguem se desapegar.